Você já imaginou como seria o mundo sem escrita, transporte ou comunicação? Todos os dias, utilizamos tecnologias que parecem comuns, mas que foram criadas há milhares de anos e continuam moldando a sociedade moderna. Algumas dessas invenções foram tão revolucionárias que sobreviveram ao tempo, evoluíram e ainda desempenham um papel essencial em nossas vidas. Hoje, você vai descobrir 5 tecnologias antigas que mudaram o mundo e continuam sendo fundamentais na nossa rotina. Desde o que você lê e escreve até como você se desloca ou encontra lugares, tudo isso tem raízes no passado. E fique até o final, porque a última tecnologia pode mudar completamente sua visão sobre o futuro. A inovação sempre fez parte da história da humanidade. Desde os primeiros humanos que aprenderam a dominar o fogo até as invenções que usamos hoje, a tecnologia não apenas facilita a vida, mas também transforma a maneira como interagimos com o mundo. O mais impressionante? Muitas das grandes descobertas que impulsionaram nossa sociedade surgiram há milhares de anos e ainda são essenciais no nosso dia a dia. Agora, vamos mergulhar na primeira dessas tecnologias, uma invenção que revolucionou a forma como registramos conhecimento e nos comunicamos. Imagine um mundo onde tudo o que sabemos se perdesse de uma geração para outra. Sem registros, sem história, sem conhecimento acumulado. Foi exatamente para evitar isso que a humanidade criou a escrita, uma das invenções mais importantes de todos os tempos. Surgida por volta de 3200 a.C. na antiga Mesopotâmia, com os primeiros símbolos cuneiformes gravados em tábuas de argila, a escrita permitiu que civilizações registrassem leis, transações comerciais e até histórias épicas. Com o tempo, esse sistema evoluiu e deu origem ao alfabeto, possibilitando a comunicação global. Hoje, usamos a escrita de formas inimagináveis pelos antigos, de mensagens instantâneas até inteligência artificial capaz de gerar textos. Sem essa invenção, o conhecimento humano simplesmente não teria avançado. E por falar em avanços, a próxima tecnologia pode parecer simples, mas foi um divisor de águas na história da humanidade e está presente em praticamente tudo ao nosso redor. Se tivéssemos que escolher uma única invenção que impulsionou o progresso da humanidade, a roda certamente estaria no topo da lista. Criada por volta de 3500 a.C. na Mesopotâmia, sua primeira aplicação não foi no transporte, como muitos pensam, mas sim em torno de oleiro para modelar cerâmica. Só mais tarde ela passou a ser usada em carroças e carruagens, revolucionando a locomoção e o comércio entre cidades. O impacto da roda foi tão grande que sua essência se mantém viva até hoje. Ela está em tudo, desde bicicletas e automóveis até engrenagens de máquinas industriais e sistemas robóticos. Até mesmo trens de pouso de aviões e dispositivos modernos, como discos rígidos e turbinas, dependem desse conceito simples, mas brilhante. Sem a roda, nosso mundo literalmente não giraria da mesma forma. Mas se você acha que essa invenção foi crucial, espere até ver como os romanos transformaram a construção civil com o material que usamos até hoje. Quando falamos em construções duráveis, poucas civilizações dominaram essa arte como os romanos. Eles desenvolveram um material tão resistente que muitas de suas estruturas, erguidas há mais de 2000 anos, ainda estão de pé. Estamos falando do concreto romano, um composto que combinava cal, cinzas vulcânicas e pedras, criando um material incrivelmente forte e durável. Diferente do concreto moderno, que pode se deteriorar com o tempo, o concreto romano tem a capacidade única de se regenerar quando entra em contato com a água. Essa tecnologia permitiu a construção de monumentos icônicos, como o Panteão de Roma e os famosos aquedutos, muitos dos quais ainda funcionam. Hoje, pesquisadores estudam a composição desse material para aplicá-lo em construções mais sustentáveis e duráveis. Sem essa invenção, nossas cidades seriam muito diferentes. Mas se o concreto ajudou a moldar o mundo físico, a próxima tecnologia foi essencial para que a humanidade pudesse explorá-lo e expandir seus horizontes. Imagine um mundo sem GPS, sem mapas digitais, sem formas precisas de navegação. Durante séculos, os viajantes dependiam das estrelas para se orientar, até que uma invenção revolucionou completamente a exploração do mundo, a bússola. Criada na China por volta do século II d.C., essa ferramenta utilizava um pedaço de magnetita para apontar consistentemente para o norte, permitindo que marinheiros e exploradores se aventurassem por terras desconhecidas com muito mais precisão. Sem a bússola, as grandes navegações não teriam acontecido, e o mundo como conhecemos hoje seria bem diferente. Sua evolução levou ao desenvolvimento de sistemas de navegação modernos, como o GPS, que usamos diariamente em nossos celulares e carros. Embora a tecnologia tenha avançado, o princípio da bússola ainda é essencial para diversas áreas,
desde a aviação até a exploração espacial. Mas se essa invenção ajudou a humanidade a se localizar, a próxima tecnologia transformou a maneira como produzimos e utilizamos energia. Muito antes da eletricidade e das usinas modernas, a humanidade já utilizava uma fonte de energia renovável para facilitar o trabalho diário: os moinhos de vento. Criados na Pérsia por volta do século VII, esses dispositivos foram projetados para bombear água e moer grãos, reduzindo o esforço humano e acelerando a produção de alimentos. Com o tempo, a tecnologia se espalhou pela Europa, onde foi aprimorada para diversas finalidades, incluindo drenagem de terras na Holanda. Mas os moinhos de vento não ficaram no passado. Eles evoluíram para turbinas eólicas, responsáveis por gerar energia limpa e sustentável para milhões de pessoas ao redor do mundo. Hoje, essa tecnologia é uma das grandes apostas para um futuro com menos dependência de combustíveis fósseis. Um conceito criado há séculos agora ajuda a alimentar casas, cidades e até países inteiros. E para finalizar, vamos refletir sobre como todas essas invenções continuam impactando nossa vida e o que podemos aprender com elas para o futuro. Essas 5 tecnologias são apenas algumas das muitas inovações antigas que continuam a impactar o nosso mundo de formas que talvez nem percebamos. Elas transformaram a sociedade e criaram as bases para as invenções mais avançadas de hoje. E o mais interessante é que, por trás de cada uma delas, há uma história de engenhosidade, adaptação, claro, necessidade humana. Agora, pense, se essas tecnologias criadas há séculos ainda são essenciais, o que será que estamos inventando agora que também será fundamental para as gerações futuras? O que estamos criando hoje que vai durar 1000 anos? Deixe sua opinião nos comentários, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre como o passado e o futuro se conectam.